Na live de ontem, cara, eu sempre esqueço, tem sempre pontos que a gente esquece, né? Eu esqueci de falar um detalhe a respeito do treino de tiro, que é o seguinte: quando vai passando as semanas, você não consegue fazer um tempo melhor, você nunca deve ter como estratégia fazer um tempo melhor nos seus tiros, caso você esteja descansando o mesmo tanto e fazendo a mesma quantidade de tiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você está fazendo, por exemplo, tiros de 300 metros com pausa de 1 minuto, em uma semana, você fez isso na segunda e na quinta. Isso na primeira semana. Na segunda semana, você fez de novo a mesma quantidade de tiros de 300 metros com pausa de 1 minuto. Supondo que tanto na primeira quanto na segunda semana você fez 10 tiros. 4 vezes. Segunda e quinta da primeira semana, segunda e quinta da segunda semana. Fez isso 4 vezes. Aí você vai na terceira semana, você nunca deve ter como estratégia, pô, se eu já estou repetindo isso há 2 semanas, então quer dizer, agora nessa terceira eu tenho que fazer mais rápido. Eu tenho que fazer isso mais rápido. Não. Você não vai dar conta de fazer mais. Na realidade, eu até entrei nesse ponto, só que não esclareci da maneira que eu queria, né? Então você nunca vai conseguir fazer um tiro mais rápido em tão pouco tempo. A estratégia sempre vai ser você diminuir um pouquinho a pausa e aumentar um pouquinho o volume dos tiros com o passar do tempo. E essa questão também foi um ponto que eu esqueci de falar. Se você está fazendo essa crescente, por exemplo, 2 semanas só tiro de 200, depois nas próximas 2 só tiro de 300, depois nas próximas 2 só tiro de 400, depois que você chegar num limite que você achar admissível para o seu planejamento, supondo que o seu planejamento é só focar em 5.000, em corrida de 5K. Na hora que você chegar ali nos tiros de 1.000, aí o que é interessante você fazer? Você volta, você vê o volume que você está fazendo nesses tiros de 1.000, por exemplo, se você estiver fazendo aí 5K, 5 tiros de 1.000, ou então 6, 7 tiros de 1.000, depois que você estiver fazendo isso por mais umas 2 semanas, aí é interessante você voltar lá nos tiros de 200 metros e tipo, ao invés de você fazer 10 tiros de 200, como você estava fazendo no começo ou no seu recomeço, aí você já começa a fazer 14 tiros de 200. Por quê? Porque você já fez uma evolução primeiramente, entendeu? Você já chegou nesses 1.000 metros de tiro. Então aí você já começa a fazer os seus 14 tiros de 200, que vai dar um volume aí de 2.800. Pô, tava fazendo 7 tiros de 1.000, tava fazendo 6 tiros de 1.000. Tudo bem, você vai diminuir pela metade o seu volume de tiro. No entanto, você vai ter aumentado o volume de intensidade bruta, se comparado ao jeito que você começou na primeira vez, entendeu? Então é tudo uma lógica. E aí depois que você fizer essas 2 semanas de 14 de 200, depois dessa jornada aí, você faz ali os seus de 300, 12, sendo que na vez anterior provavelmente você tinha feito 8, né? Então assim a gente vai seguindo. E como eu disse na live de ontem também, você pode misturar, né? Fazer aí no mesmo ciclo. Só que quando você mistura, o único cuidado que você precisa ter é o volume dos tiros. Para você não fazer um volume tão alto e correr risco de se machucar. O volume dos seus tiros, se for tiros intensivos de 200, de 300 metros, 400 metros, o volume tem que ser menor do que tiros de 1.000 metros, tiros de 800 metros. Por quê? Porque de 800, 1.000 metros são tiros mais conservadores, você não judia tanto da sua musculatura. Tiros abaixo de 400, você judia demais, então por isso que tem que ser um volume menor, entendeu? Só que esse volume
pode ser um pouquinho maior do que aquele volume dos próprios tiros curtos que você fez lá no seu comecinho, quando você começou a fazer tiro. Você conseguiu pegar? Então, era esses os esclarecimentos. Hoje à noite, live de Everson MS, focado, centrado, hoje para todos sempre. Telegram e Instagram, conteúdos inéditos para você diariamente.